Olá, aqui é o Mário Breder do Fé Fora da Caixa. Vamos falar hoje sobre como tomar decisões importantes, como tomar grandes decisões. Nesses momentos de crise, muitas vezes aparecem situações para a gente que devemos tomar decisões. Para que lado nós vamos, o que vamos fazer, e agora que as coisas mudaram, né? Tempos difíceis nos fazem tomar algumas decisões importantes. Mesmo tempos de mudanças, tempos de expectativas de coisas que estão para acontecer. Eu quero, com base em Atos capítulo 1, quando houve ali, provavelmente na tua Bíblia vai estar como a escolha de Matias. Em Atos, no capítulo 1, eu quero junto com você fazer uma análise aqui e ver alguns pontos, tá? Eu separei aqui 5 pontos para a gente analisar sobre essa decisão que foi tomada, né? E o que aconteceu ali. Vem, acompanhe comigo esses 5 pontos. No final tem uma questão aqui de uma revelação sobre o que está na palavra de Deus, que muitas vezes a gente acaba lendo e segue em frente, mas tem algo muito importante aqui que você precisa entender do que está escrito na palavra de Deus, de como isso também pode impactar na sua vida, nas suas decisões, naquilo que você faz e como você toma suas decisões, tá? Então, para começar, eu queria ler aqui um trecho, só o começo aqui no capítulo 15, né, dessa parte, no versículo 15 dessa parte, tá? Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura e que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Tá? Vamos entendendo alguns pontos aqui. Primeiro ponto que você deve sempre analisar na hora de tomar uma grande decisão, na hora de tomar uma decisão importante é: saiba quem você é. Saiba quem você é. Isso é importante você, se possível, anote aí, tá? Porque aqui a gente vai dar uma olhada. Você é para você mesmo essa tarefa? É você mesmo que deve tomar essa decisão? Então vamos lá. Pedro, aqui, em uma reunião de 120 irmãos, ele se levantou para falar sobre isso. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, e começou a fazer o discurso e começou a tomar a frente, tá? E colocou essa questão para ser decidida ali, numa reunião ali de 120 irmãos. Quem eram esses 120 irmãos? Eram aqueles dos que andavam com Jesus, eram aqueles 120 que estavam na casa quando Jesus apareceu, depois de ressurreto, já apareceu para eles ali, e ali tinha mais ou menos 500 irmãos quando Jesus apareceu. E aqui, nessa reunião, que é uma reunião logo depois que Jesus sobe aos céus, né, quando a gente lê o capítulo 1 inteiro ali, Jesus ficou com eles por 40 dias, depois de ressurreto, e subiu aos céus. E falou, só que em uma dessas reuniões ali com eles, falou assim, vão para Jerusalém. Quando Jesus subiu, os anjos falaram, e aí, vamos embora, está na hora de fazer as coisas, né? E aí eles foram e voltaram para Jerusalém, e ali já tinha uma reunião aqui, apresentada, de 120 irmãos, no qual Pedro se levantou, tomou a frente para colocar na mesa uma situação para se tomar uma grande decisão, tá? Vamos entender, Pedro, ele foi constituído líder por Deus, mas Pedro até antes, ele já vinha assim com todo um aspecto de líder, né? Ele foi aquele que falava com seus irmãos, ele se posicionava, né? Quando Jesus falou, e aí, todo mundo já foi embora, o pessoal aqui quando ouviu eu pregando mais duro, eles foram embora, e vocês? Não vão embora também? Pedro falou pelos 12 que estavam com ele, Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Então ele já tinha esse mote de tomar liderança ali, tá? Assim como quando também foram prender Jesus, ele que sacou da espada e cortou a orelha de Malco.
Então ele entendia, como vários outros entendiam, que Jesus era aquele que ia fazer a revolução. Era aquele que ia trazer de volta um reinado a Israel, né? E estabelecer de novo o reino de Israel já longe do reinado do Império Romano, né? E ele então já pegou a espada e vamos lá, se é para fazer, vamos lá, vamos fazer. Assim como Jesus disse, olha, eu vou morrer. Pedro, não, de jeito nenhum, vai acontecer isso. E Jesus teve aquelas conversas mais duras com Pedro, né? Só que quando aconteceu isso, e Pedro já estava mostrando sua liderança, e Jesus o confrontou, ele foi e viu que ele errou. Quando o galo cantou 3 vezes, quando ele nega Jesus 3 vezes, ele ficou tão chateado que ele praticamente quis desistir do ministério, né? Jesus ressurreto, já tinha passado ali 3 dias e Pedro foi pescar de novo. Voltou para a vida normal, deixa tudo ali e foi pescar. E aí Jesus aparece de novo e confronta ele, né? E aí, Pedro, você me ama? Jesus, você sabe que eu gosto de você e tal. Não, Pedro, você me ama? Eu gosto de você. Aí Jesus falou, você é rocha, sobre ti eu vou fazer a minha igreja, você vai ser o líder da minha igreja. Então Pedro já tinha certo para ele, quando fez essa reunião aqui, que Pedro era o líder. Então essa foi a primeira reunião já depois que Jesus ressuscitou, foi a primeira reunião depois que Jesus voltou aos céus. Quando ali não tinha mais a figura de Jesus nas reuniões deles, Pedro falou, agora é comigo. Se agora é comigo, eu vou tomar a frente. Então vamos lá. Eu estive pensando bastante aqui e agora eu vou tomar a frente. Segunda coisa que eu quero colocar aqui para você quando você for tomar uma decisão importante, tá? Então, primeiro, você é o cara mesmo para isso? A gente viu aqui que Pedro tinha ali toda uma sequência que dizia que ele era o cara mesmo para liderar aquilo e para falar e colocar em pauta para se tomar uma decisão dessa, tá? Segundo, então a gente vai falar aqui sobre o que a Bíblia diz. Em segundo, o que a Bíblia diz para você. Vamos lá, Pedro aprendeu a interpretar a Bíblia. Olha só, aqui a gente leu no versículo 16: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. E aí a gente pula lá para o 20, porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. Então, ele estava falando ali do que estava escrito em Salmos. Tá? Ele interpretou aquilo que estava escrito em Salmos, e como que ele teve essa ideia de entender que Salmos estava falando sobre Judas, né? Quando a gente pega ali e vai para Lucas, no capítulo 24, olha só, acompanha comigo, capítulo 24, Lucas 24, versículos 44 e 45, o que a gente lê aqui? A seguir, Jesus lhes disse: São essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Então Pedro já tinha ali um entendimento para saber o que estava escrito nas escrituras. Jesus já tinha dito que os salmos também falava dele, né? E quando Pedro ali, analisando esses salmos de novo, lendo esses salmos, ele começou a ver algumas coisas diferentes nesses salmos, né? Então, se você pega ali, o que ele fala ali no Salmo 109, deixa eu abrir aqui. Olha só, essa versão aqui, a nova versão transformadora, tá? Olha só o que diz aqui, no 109, Pedro ali citou o versículo 8, que sua vida seja curta e que outro ocupe seu lugar.
Com certeza Pedro não só leu um pedacinho aqui, né? Até porque naquela época nem tinha separado em versículos, tá? Mas Pedro leu tudo, né? E tinha outras coisas aqui. Então, se você lê o Salmo 109 aqui, e também o outro salmo que Pedro disse, que Pedro usou, você vai ver algumas coisas bem importantes, assim, como falando mesmo de Jesus, né? Então, olha só o que diz aqui no versículo 4: retribuem meu amor com acusações, mesmo enquanto oro por eles. Jesus orava pelos seus discípulos. Jesus estava o tempo todo e dizia para eles, e orava com eles, e orava por eles o tempo todo, e ainda assim Judas o retribuiu daquele jeito. E aí, quando você vê aqui, realmente Pedro já estava meditando nisso há um bom tempo. Pedro estava, lógico, estudando e analisando todos os salmos, né? Tudo que se falava sobre Jesus nos salmos, e ele viu isso aqui também e teve o entendimento de que aqui estava falando sobre Judas. Então é importante toda a decisão que você tomar, entender o que a Bíblia está falando sobre isso. O que a Bíblia te diz sobre uma questão dessa que você está tomando a decisão agora? Será que é por ali mesmo? Será que é hora de você tomar uma decisão? Será que você precisa colocar na mesa algo para se tomar uma decisão? Então, quando Pedro analisou isso, ele falou: olha, outro deve tomar o lugar. Judas foi embora, outro vai tomar o lugar. Então a Escritura diz isso, tá? E aí eu vou para o terceiro ponto contigo. O que Jesus te diz sobre essa decisão? O que Jesus fala sobre isso? Tem algum elemento, alguma coisa que Jesus te disse? Tem alguma promessa feita para você? Tem alguma coisa que está relacionado, que pode estar relacionado sobre o que Jesus te disse, sobre as promessas que ele te fez, o que ele falou diretamente com você, através de profetas, através de uma palavra que você leu, e por mais que aquela palavra não se referisse claramente àquilo, mas Deus falou ao seu coração através dessa palavra. E o que Jesus te disse? Olha só, Pedro lembrou que pouco tempo antes dele começar essa decisão, né, quando a gente vê ali no versículo 8, tá escrito assim: e sereis minhas testemunhas. Então Pedro analisou isso. Peraí, está na hora de colocar, vou colocar para votação aqui, vou chamar aqui uma questão que eu estou lendo na palavra de Deus, que tem a ver com o que está acontecendo hoje, porque Judas traiu Jesus, e está escrito lá que outro tomaria o lugar dele. Então eu vou levar isso para ser decidido. E o que eu lembro que Jesus nos falou? Ele falou que seriam suas testemunhas. Quando ele lê testemunhas, ele falou: mas espera aí, vamos só entender aqui. Testemunhas de quê? Né? Vamos ver isso. Do que está falando de testemunha? Vamos lá, no versículo 22 é o que Pedro diz. Começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Tá? Porque estão falando assim, vai ser testemunha de Jesus, mas é testemunha da ressurreição dele. Por que testemunha da ressurreição? Muitas pessoas viram Jesus, né? A gente viu multidões e multidões. Muitas pessoas também viram milagres de Jesus. 5.000 pessoas, né? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, receberam o partir do pão ali, o milagre, né, de 5 pães e 2 peixinhos. Depois teve outro milagre de multiplicação. Então, ou seja, multidões e multidões podiam ser testemunhas de Jesus. Podiam ser testemunhas que Jesus faz milagres. Mas aqui está falando testemunhas da ressurreição de Jesus. Por quê? Quando Jesus ele morreu e foi colocado no sepulcro, ele ressuscitou, o túmulo ficou vazio, e os soldados foram contar isso para os líderes religiosos. E o que os líderes religiosos fizeram? Subornaram os soldados para dizer que os discípulos de Jesus tinham roubado o corpo. Aliás, soldados estavam ao lado do sepulcro porque eles já previam e falavam assim, como esses caras falaram que Jesus vai ressuscitar, então já põem lá soldados para que ninguém roube o corpo e depois fale que ressuscitou.
Os soldados estavam lá, Jesus ressuscitou, e ainda assim eles pagaram para os soldados continuarem mentindo que Jesus não ressuscitou. Então, eles eram testemunhas, eles viram Jesus ressurreto, eles estiveram com Jesus ressurreto. Tá? Então, a partir do que Jesus disse, Pedro colocou isso. Opa, que seja testemunha conosco de sua ressurreição. Pedro entendeu o que Jesus tinha dito para ele, tá? A promessa que Jesus disse. Então vamos lá. Agora vem o ponto 4. Acompanha comigo esse ponto 4. Anota aí se você puder. A vontade de Jesus é maior que a sua lógica. Você nunca pode esquecer isso quando for tomar uma grande decisão, quando você for tomar uma decisão importante. Lembre-se sempre disso. A vontade de Jesus é maior que a sua lógica. Tá? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Qual que era a lógica de Pedro? Bem, a Bíblia fala sobre Judas, a Bíblia nos diz que ele ia perder o lugar e que outro ia tomar o lugar dele. Jesus nos disse que quem ia tomar o lugar dele, Jesus nos disse aqui que nós seríamos as testemunhas dele. Bem, se precisa ser uma testemunha de Jesus, a lógica é que a gente busque alguém que esteve conosco desde João Batista. Então a gente leu ali, né, no 22, começando no batismo de João. Tá? Então vamos ler o 21 inteiro aqui, ó. O 21 e o 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco de sua ressurreição. Então a lógica de Pedro era que era alguém que estivesse com eles desde o começo, desde o batismo de João, até a ressurreição e quando Jesus subiu aos céus, tá? Até quando Jesus foi levado aos céus. Ou seja, alguém que acompanhou todo o ministério de Jesus para que seja uma testemunha de Jesus, para que seja uma testemunha da ressurreição de Jesus. Então, aí Pedro toma uma decisão com base na lógica dele, tá? Qual foi a decisão que eles tomaram no final das contas? Bem, a escolha de Matias, né? Eles fizeram aqui então, pegaram 2 homens que estavam nessas condições que Pedro colocou, tá? E dentro dessas condições apresentaram 2, e aí eles buscaram ali ter uma decisão final. Pronto, foi decidido, é Matias. Está ali, está decidido, é isso que está decidido. Agora eu te pergunto, você leu em algum lugar da sua Bíblia, você leu que Deus escolheu Matias? Essa decisão final, ela foi uma decisão de Deus? Vamos continuar lendo aqui? Olha só, 25. Para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E lançaram sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Tá? Então, aqui, se a gente pegar o 23 também, só ler o 23 e 24 aqui, então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando, disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes tem escolhido. Acompanha comigo isso. Eles oraram pedindo para que Jesus escolhesse, para que Deus escolhesse quem deveria ser. Só que eles não perguntaram assim, Deus, quem que você quer? O que eles perguntaram? Qual foi a oração? Aqui no 24. E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tens escolhido. Vamos analisar isso aqui. Pedro fez uma lista ali do que deveria ter quem ia substituir Judas, tá? E ali, eles, pela lógica deles, escolheram 2.
pegaram esses dois e colocaram diante de Deus e disse assim: Deus, você que conhece o coração de Matias, você conhece o coração de Barsabás, diz qual desses que você escolhe para o lugar de Judas. Mas quem disse que esses dois eram o que Deus queria? Quantas vezes nós temos colocado para Deus duas opções? Quantas vezes nós trabalhamos a nossa lógica e colocamos para Deus duas opções? Quantas vezes você foi comprar um carro, foi comprar uma casa, foi tomar uma decisão na empresa, foi comprar uma empresa e chegou para Deus e falou assim: Deus, compro essa ou aquela? Escolho esse emprego ou aquele? Chegamos até algumas questões em que falamos assim: Deus, escolho essa para ser minha esposa ou aquela? Mas a eleição e vamos dizer assim, você trabalhou com a sua lógica até chegar nessa semifinal. Você veio trabalhando com toda a sua lógica, escolhendo, selecionando, separando, usando toda a lógica possível para chegar em dois. Para chegar aqui na grande final. Grande final, só tem esse e esse. Deus, agora está aqui, ó. Já fiz todo o trabalho, trouxe para você aqui a grande final. Escolhe qual você quer. Aonde está escrito aqui que Deus escolheu Matias? Eu vou colocar aqui um quinto item para você. E depois desse quinto item a gente vai falar um pouco como resolver isso, tá? Mas olha só esse quinto item. Você não vive por sorte. Deus não precisa de democracia. Como que eles fizeram isso? Eles foram lá e oraram assim. No 24. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido. Eles pediram para Deus revelar. E aí, como que foi depois? Deus revelou? Deus escreveu na parede? Deus mostrou de alguma forma? O que eles fizeram? Aí vão para o 26. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Confesso que por um bom tempo eu tive problema com esse versículo, porque eu ouvia na igreja sempre dizer assim: olha, não, esses jogos de azar, essas coisas aí não devem ser feitas, vocês não vivem por isso, vocês não têm que ficar se envolvendo com isso. Eu falava assim: ué, tá bom, a gente não deve jogar na loteria querendo ter sorte na Mega Sena, mas aqui a Bíblia dizia que eles lançaram sorte. Então, como é que eu vou fazer para ter algumas escolhas, para saber se eu vou por ali ou ali? Cara, eu fechava o olho e falava: Senhor, me ajuda a escolher, e jogava para o ímpar, gira a garrafa ali, coloca, sei lá, qualquer coisa que dê sorte. Ó, escolhe um palitinho aqui, ó, pronto, o palitinho menor venceu. Então é a vontade de Deus. Mas a Bíblia não está dizendo que essa é a vontade de Deus. Quando a gente fala disso, fica até um pouco estranho, pô, mas está na Bíblia, né? Mas a gente precisa entender que nem tudo na Bíblia ela relata como sendo o que Deus queria que fosse. Mas ela nos relata para que a gente aprenda dentro da Bíblia como é que as coisas funcionam. Eu vou dar um exemplo. Ninguém pode dizer que Deus, em algum momento, pediu para alguém matar seu filho e se concretizou. A gente tem ali o relato de Abraão, que Deus mandou matar o filho, certo? Mas quando ele foi fazer, Deus, opa, não, eu já fiz o que eu queria saber como estava o seu coração. E não houve morte, tá? Ninguém sacrificou um filho amando de Deus. Só que aí a gente vê a história de Jefté. Jefté pegou e matou a filha dele, como um sacrifício para Deus. Mas você não vai encontrar no relato da Bíblia Deus mandando Jefté matar a filha. Deus não pediu para Jefté matar a filha. A gente lê aquele relato do que aconteceu com Jefté
E a gente entende que a Bíblia está nos mostrando o que aconteceu. Se você for analisar a vida de Jefté, ele fez um voto para Deus com base em muitas e muitas coisas que ele carregava no coração dele. De rejeição, de ter nascido de uma prostituta, de não ter sido aceito pelos irmãos dele, de que ele queria muito vencer uma batalha para poder virar o jogo, vencer na vida, ser o cara, depois que os irmãos dele escorraçaram ele. Então a Bíblia ali faz um relato do que aconteceu, e não diz que Deus pediu que aquilo acontecesse daquele jeito. Assim como está aqui, a Bíblia nos relata que eles até oraram, mas eles lançaram sorte, e depois eles votaram para que fosse ali. Olha, quando eu digo que Deus não precisa de democracia, Deus age na teocracia. Se Deus agisse por democracia, o povo não tinha saído do Egito, o povo tinha voltado para o Egito. Moisés tinha colocado, e aí, gente? Então vamos fazer uma votação aqui. Quem quer voltar para o Egito? Todo mundo com medo, sem ter fé, sem saber o que ia acontecer, sem acreditar em Deus, com a mente de um escravo, teria voltado para o Egito. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Isso é a maior mentira. Temos que tomar cuidado para, como líderes, muitas vezes, mesmo que não seja líderes de muitas pessoas, mas todos os líderes acabam sofrendo certas pressões de que a maioria quer isso, que a maioria quer aquilo. Mas você, como líder, você foi colocado em alguma situação porque Deus te colocou como líder. E quando Deus te coloca como líder, Ele te coloca para servir. Primeiramente a Deus. Ame ao Senhor teu Deus é o primeiro mandamento, acima de qualquer coisa. E depois amar ao próximo como a ti mesmo. Às vezes você sabe de coisas que os outros não sabem. Mas, e aí? Então, quem Deus escolheu? Se Deus não escolheu Matias, qual foi a escolha de Deus? Em Atos a gente vê que Deus escolheu Saulo. Deus escolheu Saulo. Saulo preenchia os requisitos aqui. Olha, que era Judas, tinha que ser substituído. Paulo, ele poderia ser testemunha? Cara, pela razão, pela racionalidade, Pedro estava totalmente certo. Quem pode ser testemunha de tudo, testemunha da ressurreição? Quem viu Jesus ressurreto, que estava junto com a gente, viu Jesus ressurreto. Paulo não estava com eles na reunião dos 120, Paulo não estava com eles em várias reuniões. Paulo até tinha visto Jesus, podia ter testemunhado Jesus pregando, podia ter testemunhado Jesus fazendo milagres, mas Paulo não estava lá quando viu essas ressurreições. Mas quando a gente lê como é que foi a conversão de Paulo, o próprio Jesus ressurreto apareceu para ele. E aí quando a gente vê as pregações de Paulo, ele fala, Jesus apareceu para mim. Jesus falou comigo. Jesus veio ressurreto e me chamou. Jesus chamou a Paulo do mesmo jeito que Jesus chamou a Pedro, do mesmo jeito que Jesus chamou Tiago, do mesmo jeito que Jesus chamou João. Jesus pessoalmente chamou. Isso estava além da cabeça, da compreensão de Pedro, imaginar que Deus poderia agir assim. Mas, e aí? O que faltou então? O que faltou para essa decisão de Pedro ser uma decisão mais assertiva? Olha, primeiro, antes disso, deixa eu já falar aqui. A gente não vê no relato da Bíblia, tá, muito mais informações sobre Matias. A gente não vê, por exemplo, alguma coisa dizendo que Matias foi um cara ruim, ou que não fez as coisas, ou que não foi um apóstolo que fez as coisas como um apóstolo. Tá? Isso porque Deus pode fazer muitas coisas para você, mesmo com a sua decisão, ela tendo sido ali no final, baseada um pouco mais na sua lógica do que nas coisas de Deus. Até porque foi uma decisão que levou em consideração o que a Bíblia dizia, que levou em consideração o que Jesus dizia. Tá? Então não foi uma decisão assim tão ruim. Foi uma decisão que foi colocada em pauta por alguém que tinha os atributos, que levou a Bíblia em consideração, que levou o que Jesus disse em consideração, mas que foi feito ali com base na lógica. Tá?
por ela ter todas as outras questões aqui que Jesus disse, não foi uma decisão ruim. Tá? Ruim seria se, em vez de Pedro, que foi colocado como líder, algum outro levantasse, começasse a fazer, a gritar, dizer que tinha que ser feito, interpretasse qualquer outra coisa da Bíblia ou não lesse a Bíblia, falasse assim, eu acho que tem que ser feito isso e ponto final. Né? E não tivesse levado em conta o que Jesus disse. Não, olha, acho que tem que ser escolhido e eu acho que tem que ser aqui o irmão de Judas ou sei lá, qualquer outra coisa, tá? Isso poderia levar ao desastre. Aqui então ele já seguiu algumas coisas boas, mas não era o excelente de Deus. Olha que quando Jesus faz o que ele queria fazer, que era chamar Paulo para si, né, chamar Saulo e transformá-lo em Paulo, olha só o que aconteceu. Temos aqui muitos e muitos livros, né? A maior parte do Novo Testamento aí, em questão de livros, foi feito por Paulo, e a gente conheceu muito e aprendeu muito com Paulo, tá? Agora eu te pergunto, o que será que teria acontecido se naquela reunião Pedro começasse ali com fervor a buscar e entender se Deus falasse assim, ó, eu quero Saulo. Primeira coisa, a gente teria aqui um relato diferente da morte de Estevão. Paulo não teria participado da morte de Estevão. Talvez até alguns cristãos que foram presos por Paulo, que foram arrastados para prisões, que morreram ali porque foram perseguidos por Paulo, talvez esses não teriam tido esse fim. Então, tomar uma decisão com base na sua lógica pode te fazer com que você não viva tudo aquilo que Deus quer que você viva, tá? Mas e aí? O que faltou então para essa decisão ter sido maravilhosa? Faltou ser cheio do Espírito Santo. Esse é o ponto. Quando a gente leu tudo isso aqui em Atos 1, Jesus subiu aos céus, depois de ressurreto, 40 dias com eles. Eles foram para Jerusalém obedecendo Jesus, que disse que nos próximos dias descerá sobre vocês o Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém, e eles ficaram em Jerusalém. Mas tomaram essa decisão antes de serem cheios do Espírito Santo. E aí no capítulo 2 a gente vê eles sendo cheios do Espírito Santo. E aí faz alguma diferença? O que acontece quando é cheio do Espírito Santo? Acontece o que está lá em Atos 15. Em Atos 15, eles se reuniram de novo. Todos os apóstolos, os presbíteros, todos os líderes da igreja se reuniram de novo em Atos 15. E o que acontece? Para que eles se reuniram? Porque eles tinham uma grande decisão para tomar. Paulo estava pregando o evangelho para os gentios em todo quanto é lugar. E de Jerusalém saíam alguns judeus para ir nessas igrejas e falavam assim, vocês têm que se circuncidar, se vocês não fizerem a circuncisão, vocês não entrarão no reino dos céus. Isso começou a gerar uma bagunça, uma dificuldade grande. E aí Pedro vai e reúne, temos o primeiro concílio da igreja, onde eles se reuniram todos ali após a descida do Espírito Santo, tá? Para tomar uma decisão a respeito disso. E como é que foi essa decisão? Vamos ler aqui em Atos 15, no versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Então, em resumo, eles decidiram que não precisava se circuncidar, mas que era bom recomendar algumas coisas ali. Por que eles disseram isso? Bem, primeiro, Paulo e Silas foram lá e colocaram toda a argumentação e falaram tudo que eles tinham para falar. Depois Pedro se levantou como líder e colocou algumas considerações. E aí Tiago veio e expôs mais algumas coisas. De novo, lendo as Escrituras. Então a gente vê ali no versículo 15, conferem com isso as palavras dos profetas como está escrito. E aí Tiago vem mostrando que está de acordo com o que está na palavra, tá? E aí eles vêm trazendo aqui sobre o que Jesus disse, então Pedro também lembrando de tudo que Jesus falou com ele ali sobre a pregação para os gentios, tá? E aí a gente vem
ver essa decisão sendo tomada. E olha só, eles não lançaram sorte dessa vez. Não houve votação dessa vez. Importante que diz assim, ó, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, pareceu bem ao Espírito Santo, então foi o Espírito Santo falando ali, e os irmãos que estavam ali reunidos concordaram. Mas não por uma votação. Não foi uma questão apenas de discursos e aí levanta a mão e vamos ver aqui, a maioria ganha. Eles foram convencidos pelo Espírito Santo. A diferença está aqui. Precisa tomar uma decisão? Leia a Bíblia. Ouça os profetas. Ouça o que Jesus tem para te dizer no secreto. E busque estar cheio do Espírito Santo. Não se esqueça, é você mesmo que tem que tomar essa decisão. É você que Deus escolheu para ser aquela voz que vai colocar a decisão em pauta em alguma igreja, em alguma situação, na sua empresa, na sua casa. Pense um pouquinho sobre isso. E se for você, leia a Bíblia, vê o que a Bíblia te diz sobre isso. E ouça os profetas. Lembre-se do que Deus te prometeu. Lembre-se da promessa como um todo. E encha-se do Espírito Santo. Deus te abençoe. Você viu esse vídeo até o final e entendeu isso? Comenta aqui embaixo assim, ó. Comenta aqui. Põe aqui nos comentários assim, ó. Não foi Deus que escolheu. Só isso. Não precisa pôr mais nada, não precisa pôr matiz, não precisa pôr nada. Só coloca assim, não foi Deus que escolheu. Deixa que as pessoas pensem o quê? Deixa elas perguntarem, deixa elas tentarem assistir o vídeo todo também para entender as coisas que a gente colocou aqui, tá bom? Compartilha esse vídeo, pega ali o linkzinho ali, copia o link, manda nos seus grupos de WhatsApp. É importante que a gente junto entenda a palavra de Deus e tome maravilhosas decisões, que vivamos tudo que Deus tem para nós. Deus te abençoe.